Já fazem 2000 anos que é pregada essa mensagem e Jesus não voltou. Então, no começo da igreja, os apóstolos acreditavam fielmente que Jesus voltaria no dia seguinte. Mas eles, por causa disso, eles viviam uma vida intensa no reino de Deus. Você vê como que era a igreja lá em Atos, eles vendiam as propriedades, vendia tudo, dava para os pobres, havia uma unidade, era todos os dias no templo, partiam pão de casa em casa, todo dia tinha gente sendo salvo, todos os dias. Fala para o irmão que está do seu lado, todos os dias. O jejum são só 3 dias. E tem muita gente que não vem. Mas por quê? Porque já demorou tanto para ele voltar. Será que vai voltar mesmo? Então as pessoas têm na cabeça o quê? Talvez ele não vá voltar agora. Não é possível que Jesus vai voltar justamente agora. Então ontem o pastor mostrou os sinais de que o Senhor está às portas. Ontem o pastor pregou sobre que Jesus está às portas e nós precisamos estar atentos a isso. Agora, eu quero hoje compartilhar com você o porquê que Jesus vai voltar. É interessante, muita gente não sabe o porquê do arrebatamento. Por que Jesus vai voltar? Qual a necessidade de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja? E alguns não serão arrebatados nesse tempo que Jesus voltar. É importante você saber. Muitos não se interessam porque não sabem o porquê que Jesus vai voltar. Eu quero te falar. Quando Deus criou o homem, vamos lá do início, vamos lá no comecinho, Deus tinha um plano. E o plano de Deus, qual que era? Lá em Gênesis 1:26, o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Tenha ele domínio, e aí ele começa a falar lá sobre as aves do céu, os peixes do mar, tal. Então Deus deu poder ao homem. Deus fez o homem imagem e semelhança, deu poder ao homem para quê? Para que o homem vivesse como Deus vive. Mas, por causa do diabo, que já estava agindo na terra, naquele tempo, Adão e Eva foram corrompidos. E porque eles foram corrompidos, então Deus traçou o plano de salvação, o plano para resgatar o homem. E então Deus, através de Cristo, salva o homem do pecado. Então hoje você pode ser salvo, amém? Você é salvo. Porém, existem algumas coisas que nós precisamos conquistar em Deus. Então, quando o homem caiu, o homem foi destruído em 3 escalas. Então a primeira, corpo, alma e espírito. Amém? Quem aqui já fez o curso de maturidade no espírito? Aleluia! Então esse assunto não é novidade para você. Mas se você é um dos que tem medo da vinda do Senhor, importante fazer de novo. Até ter medo. Até sair o medo, na verdade. Até o medo ir embora. Então, o homem foi destruído nessas 3 escalas. Quando Jesus morreu por nós, e nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, testifica no meu espírito de que eu sou salvo. Então, quando eu aceito a Cristo agora, eu estou aceitando o sacrifício dele. Eu estou aceitando que ele me tirou da enrascada que eu estava. Quando Cristo me tira da enrascada que eu estava, eu me torno alguém salvo, eu me torno alguém liberto, eu estou livre agora de toda condenação. Só que qual que é a grande questão? Muita gente acha que esse é o ponto final. Esse não é o ponto final. Esse é apenas uma parte daquilo que Deus tem para nós. Cristo, ele nos salvou, nos resgatou e somos salvos. O espírito foi regenerado. O espírito nasceu de novo. Amém? O corpo, Deus já resolveu o problema. Você vai receber um corpo glorificado. Esse corpo foi condenado. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Amém? Então o corpo foi condenado. Você vai receber um corpo glorificado. Aleluia. Então se não estiver te agradando,
fique em paz, lá no céu vai ter um novinho para você. Pode ter certeza, é melhor do que esse que nós estamos aqui. Porque se não for, eu vou ficar muito chateado. Amém? E a terceiro nível, fala da alma. A alma não morreu. A alma não deixou de existir. Porém, a alma ela foi destruída. Então, quando o homem pecou em Adão, os pensamentos se tornaram confusos, o ego passou a dominar as coisas. Então, hoje, muitas pessoas vivem pelas emoções, fazem o que pensam, fazem o que sentem, fazem de acordo com as circunstâncias. O homem passou a ser controlado de fora para dentro. Então, o homem carnal é aquele que é guiado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve. Então, o diabo inverteu aqui a situação. Alguém espiritual, alguém que nasceu de novo e que é parecido com Cristo, ele vive de dentro para fora. De dentro para fora. Ele vive com base nas convicções que ele tem. Mas o homem carnal vive com base naquilo que o mundo mostra, naquilo que ele vê. E infelizmente, nós estamos nesse pacote. Agora, por que nós estamos inseridos na igreja? Porque esses valores precisam ser mudados. Nós precisamos entender que agora o Espírito tem que tomar o controle das coisas. Então vem cá, Azaf, vem cá o Mini Williams e vem cá o Pedro. Vem cá os três, sobe aqui. Vou dar um exemplo para você. Então imagina aqui que o Pedro é o Espírito. É filho do pastor Alexandre. Vem cá, o Azaf é a alma. Aqui. E o Mini Williams é o corpo. Deus criou o homem para ser assim. Deus criou o homem um ser espiritual, porque é no Espírito que nós temos intimidade com Deus, é no Espírito que temos comunhão com Deus. A alma, ela é usada apenas para expressar essa intimidade. Então, quando você está na unção aí, você chora, quem está chorando é a alma. Mas, na verdade, a alma está só externando o que está acontecendo no Espírito. E o corpo, ele é apenas para te locomover, ok? Para você viver nessa esfera que nós estamos. Quando o homem pecou, o Espírito morreu. O Espírito foi lá para o final da fila. Quem passou a dominar o homem agora é a alma. Então você é dominado pelos seus pensamentos. Você é dominado pelas suas vontades. Você e eu, nós somos dominados pelas emoções. Isso daqui é o homem carnal, não tem espírito. Deus não pode falar na sua alma, Deus fala no espírito. Então esse ser aqui, nesse formato, é o ser que não tem Deus. Quando Jesus veio, ele trouxe o espírito para o centro do homem novamente. Mas qual que é o grande problema agora? Durante muitos anos, nós demos muito poder para a alma. E agora a nossa luta é contra a nossa carne. O nosso espírito e a nossa alma lutam entre si. Então, a briga é constante aqui. A alma tenta tomar a frente, mas o espírito não deixa o meu espírito. Mas a alma tenta, vai lá. Mas o espírito não deixa. Pô, vai, sai na mão. Pode ir, Azar, o pastor não vai brigar não. Aqui a alma tenta tomar controle, mas o espírito está sempre lutando para dominá-la. E o corpo está preguiçoso, está dormindo. Às vezes nem está aqui, está em casa. Obrigado. Então agora, o que precisa acontecer? A nossa alma precisa ser restaurada. Então Deus colocou ferramentas para que a nossa alma seja mudada. E essas ferramentas falam da vida da igreja. A célula que você está, as pessoas com quem você anda, os pais que vocês têm, os pastores que nós temos, os filhos que nós temos, os discípulos que nós temos,
tudo se tornou agora, tudo se tornaram ferramentas para eu aprender a dominar a minha alma e andar pelo Espírito. Amém, irmãos? Então eu dei a segunda aula do curso de maturidade para você. Como andar no Espírito. Então presta atenção. Por causa disso, Deus então nos deu uma missão. A missão que você está envolvido na igreja não é só a missão de ganhar pessoas, de discipular. Existe um propósito muito mais profundo do que isso. Porque enquanto você faz essas coisas, você é transformado na sua alma. Quer ver um exemplo? Quando alguém se casa, ele tem uma cabeça. Quando ele tem filhos, ele tem agora uma outra cabeça. Por quê? Porque ele agora se tornou alguém, um nível de responsabilidade maior. Ele se tornou alguém responsável, porque agora tem pessoas que dependem dele. E agora que tem pessoas que dependem dele, o comportamento dele é diferente. Um dia eu estava conversando com um irmão, e ele estava, um irmão bem questionador, ele estava me questionando a respeito de uns assuntos. Não lembro exatamente o que era, mas ele estava perguntando para mim, ele falou, era sobre bebida. Ele estava falando, não, mas por que eu não posso ensinar o meu filho que beber é errado, que beber não é errado? Porque um dia ele vai crescer e ele vai aprender. Eu falei, toma cuidado. Ele falou, mas eu vou ensinar uma coisa e depois eu vou ter que, uma coisa errada para depois ensinar de novo. Eu falei para ele, você faz sexo na frente dos seus filhos? Ele, claro que não. Eu falei, mas aonde é que está que sexo é errado? Ele falou, não é errado. Eu falei, mas nem por isso você faz na frente dos seus filhos. Por quê? Porque agora você tem uma consciência de responsabilidade. É a mesma coisa. Quando você se torna pai, você passa a ter uma consciência de alguém responsável por aqueles que estão abaixo de você. Então, o que Deus quer, na verdade, não é só que a obra seja feita e que a casa esteja cheia. Porque se fosse isso, Ele mesmo faria, e muito melhor do que eu e você pode ter certeza. Você acha que Jesus não pregaria melhor do que nós? Você acha que Jesus não discipularia melhor do que nós? Às vezes a gente nem discipula. Você acha que Jesus não faria a obra melhor do que nós, irmãos? Mas por que então Ele não faz? Porque não é esse o interesse. O interesse é que nós possamos fazer para que nós sejamos transformados. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Agora é o seguinte, por que Cristo vai voltar? Porque a volta de Jesus é como uma prova. Vou dar um exemplo para você. Quando você está na escola, você estuda e você faz uma prova, a prova vai testar se você aprendeu o que você estudou. Amém? A prova vai testar se você realmente aprendeu. O que é o arrebatamento? É Deus levando aqueles que foram aprovados. Mas e quem ficar no arrebatamento? São aqueles que ficaram para a prova de recuperação. Não é assim que funciona a escola? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você que está estudando, os jovens, e você que é professora também faz isso. A prova de recuperação é sempre mais difícil do que a prova normal. Sabe por quê? Porque a prova de recuperação é um sinal de que você negligenciou a graça de aprender durante todo o mês. Por que Jesus vai voltar? Porque Ele vai levar aqueles que forem aprovados. Mas aqueles que não forem aprovados vão ficar para a prova de recuperação. Aqueles que forem aprovados, eles aproveitaram a graça de estar envolvido numa igreja estudando. Esse é o espírito da graça, amém? Mas a prova de recuperação não vai ter graça.
É sem graça. A prova de recuperação é uma prova sem o Espírito. Vai ser um tempo, a Bíblia chama de grande tribulação. Nesse tempo não vai ter o Espírito Santo agindo na terra. Duas coisas vão acontecer: o Espírito não vai estar aqui, mas o diabo vai estar aqui. Hoje já é difícil você cheio do Espírito e o diabo preso. Agora imagina ele solto e o Espírito não estando aqui para te ajudar. Essa é a prova de recuperação. Quem é que vai ficar? Aqueles que não compreenderam a graça de que o Senhor te deu, de estar envolvido numa igreja para ajudar você a transformar a sua alma. Jesus explica isso lá na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, 14. Vamos ler? Mateus capítulo 25, no verso 14, Jesus ele explica através dessa parábola. Ele diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou para fazer ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, porque foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha e entre no gozo do Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar do gozo do Senhor. E chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirai dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus então começa a explicar aqui, através dessa parábola, como funciona as coisas no reino de Deus. Então eu quero que você preste atenção em alguns detalhes aqui nessa parábola, para você compreender toda essa questão do reino. Então a primeira é que todos são servos. Quando nós nos convertemos, nós precisamos entender o seguinte: quando Deus é Pai, nós somos, mas quando Deus é Senhor, nós somos servos. Então nós precisamos enxergar Deus também como Senhor. E você precisa entender que você agora é servo de Deus. Todo filho é servo. Todo aquele que é filho é servo também. Então, todos aqui nessa parábola são crentes. Todos converteram. Aqui está falando da igreja. Logo, nós entendemos que o choro e ranger de dentes aqui não é o inferno. O inferno é só para aqueles que não são crentes, aqueles que não têm Jesus. Mas aqueles que têm Jesus, que forem reprovados, vai ter choro e ranger de dentes. Ou você achou que Deus ia deixar,
Vou ajudar o irmãozinho. Ele já está te ajudando. Até os seus 80, 90 anos, Ele está te ajudando. O Espírito está nos ajudando em todo o tempo. Jesus disse: enviarei o ajudador. O Espírito Santo te ajuda, mas você não ajuda o Espírito te ajudar. Fala para o irmão: ajuda o Espírito a te ajudar. Amém? Segundo ponto aqui é que todos receberam talento. Não existe ninguém dentro da igreja que não tem talento. Todos receberam. Uns receberam 5, outros 2, outros 1. Mas todos receberam. Todos têm capacidade. Todos foram chamados para uma obra. Todos estão envolvidos. Não fica pensando você que a obra é feita somente por líderes. Não fica pensando que a obra é feita somente pelo anjo da guarda, pelo anfitrião, ou pelo o pastor, ou pelo discipulador, pelo líder de célula. Não, a obra não é feita somente por eles. A obra é feita por todos. Todos receberam talentos. Vai chegar um dia que Cristo vai cobrar individualmente o que você fez com o talento que Ele te deu. E Jesus não vai reunir por célula, que quando reúne por célula você deixa tudo na conta do líder. Jesus não vai falar assim: olha, vem cá a célula do Paulo, o que vocês fizeram com o talento? Todo mundo olha para o Paulo, responde aí, Paulo. Não vai ser assim. É você que vai prestar conta com o Senhor da sua vida. Então, todos receberam talentos. E esses talentos, que é um outro ponto que nós precisamos entender, é que os talentos são dons espirituais. Deus nos deu dons espirituais. Você precisa entender que Deus te deu dons. Deus te deu dons. Além dos 9 dons do Espírito, Deus também deu dons ministeriais, né? Deus deu outros dons que vão colaborar também com a obra que nós estamos envolvidos. Então, por exemplo, tem dons que não está escrito aqui, mas Deus deu para você colaborar com o reino. Então, por exemplo, pastor Alexandre, é nítido o dom de administrador. Agora, ao invés de ele usar isso lá no mundo, ele está usando aonde? No reino. Deus vai recompensar isso. Está entendendo? Então, você precisa entender que todos têm talentos. Você tem talento em alguma coisa. Não é possível que você consiga. Procura direito. Às vezes eu tenho que fazer uma força para enxergar o meu, mas está aqui. Às vezes é difícil ver, mas está lá. Procura direitinho. Pergunta para outra pessoa. Pergunta para sua mãe. Mãe passa um pano, mãe vê talento. Mãe é igual a Deus. Consegue ver o que você não consegue ver. Mas tem talento aí. Fala para o irmão que está do seu lado, tem talento aí dentro. Amém? Só que tem um grande problema aqui nessa parábola. O Senhor mostra a situação de 3 pessoas. 2 delas estão ok. Receberam talento, multiplicaram o talento. Uns multiplicaram mais, outros menos, mas os talentos foram de acordo com a capacidade. Amém? Então, você sabe, nem todos foram chamados para ser pastores de 1000. Porque quem serão os membros dessas igrejas de 1000? Então já tem 1000 aí que não vão ser pastor de 1000, que está debaixo dos pastores de 1000. Então, uns receberam alguns talentos para algo, outros para outro. Agora, a questão é o seguinte: o sinal de que você foi aprovado é o talento multiplicado. Porque se o talento não é multiplicado, é sinal de que você não investiu nele. É sinal de que você não fez o mínimo para ele ser multiplicado. Jesus aqui, no de 1 talento que não multiplicou, o Senhor dá uma repreensão, ele falava: você não fez o mínimo. Qual que era o mínimo? Levava para o banco, não precisava fazer nada. Colocava no banco e o próprio banco ia me dar juros. Jesus falou, o mínimo não foi feito. Então, todos aqueles que multiplicam talentos, é sinal de que está no processo de transformação da alma. Quem não multiplica, é aquele que decidiu viver por aquilo que pensa.
decidiu viver por aquilo que acha, decidiu viver por aquilo que sente, decidiu viver pelas emoções. Alguém me mandou uma mensagem: eu não vou porque minha esposa está cansada. Fiquei pensando: vem você. Fiquei não, mandei: vem você, irmão. A esposa está cansada. Engraçado, para essas coisas, não, nós somos um casal. Mas para outras quer matar a sujeita depois. Você vê, são pessoas que andam pelas emoções, pelo que pensa, não entendeu, ainda está, no linguajar comum, está moscando na terra. Ele está, Deus me ama, eu estou aqui, por que eu estou aqui? Presta atenção, Deus te chamou para uma missão, e o principal ser dessa missão somos nós mesmos. Quem precisa estar envolvido nessa missão somos nós, não é Deus que precisa que nós estejamos aqui, não é Ele de fato não precisa, mas quem precisa sou eu. Por isso é que eu estou aqui, é por isso que eu esforço, esmurro o meu corpo para acordar, esmurro a minha alma para ir, para fazer, para discipular, para orar, para ler a Bíblia. Mas eu não quero, mas eu preciso, porque eu entendi que eu é que estou no teste, eu é que estou na prova. Então, os dois aqui, que receberam talentos, que multiplicaram, foram aprovados. Só que teve um aqui, que é o que eu quero frisar, que teve um problema. E que é o problema da maioria daqueles que estão dentro da igreja. Porque a maioria são como os de 1 talento. Porque os de 5 talentos e os de 2 talentos, geralmente são aqueles que entendem rápido e avançam. Mas os de 1 talento, eles têm paradigmas, eles têm conceitos. São pessoas que têm fortalezas na mente e que elas precisam ser quebradas para que o talento possa ser investido e multiplicado. E aí eu quero falar uma coisa para você. Se nós não quebrarmos esses paradigmas, nós vamos ficar para a prova de recuperação. Olha, eu quero falar algo para você. Não é bom ficar na prova de recuperação. Você fala: então, já sei, vou burlar a prova. Eu vou morrer antes. Eu vou morrer antes de Jesus ressuscitar. Engraçado, a Bíblia fala que você vai ressuscitar para ser disciplinado. Você acha que Deus é besta de não ter fechado as brechas? Ô, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado: falhou o plano. O diabo está vindo, pastor falou ontem, tem uma parte que a morte vai fugir deles. Então antes da morte chegar, vou eu morrer. Tadinho, não é assim que funciona. Amém? Então, eu quero pegar algumas características desse que recebeu 1 talento, a qual ele mesmo falou para o Senhor ali. E através dessas características nós vamos identificar o problema da maioria dos cristãos. Então, quando o Senhor pergunta para esse de 1 talento, ele diz o seguinte: no verso 24, chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo. Sabendo que o Senhor é um homem severo. Primeira característica daqueles que têm 1 talento: ele tem dificuldade de entender quem é o Senhor. Porque o Senhor não é só Senhor, Ele é Pai. E muitos acham que Deus é um Deus severo. Não, Deus não é Deus severo, Deus é um Deus amoroso. E nós precisamos entender que todas as coisas que nós passamos dentro da igreja é porque Deus nos ama e Ele quer nos ensinar. Eu conheço muita gente que eles saem da igreja com o discurso de que não dá para andar com esse povo, essas pessoas são muito maldosas.
está enxergando somente a severidade, mas não está enxergando que é o pai que está segurando o filho para tomar uma injeção. Ele sai, é como, imagina, o filho sai de casa e fala: ah, não vou viver mais nessa família não, toda hora esse pai quer me levar lá no médico, e ele fica me segurando para o médico me maltratar com uma injeção. Mas ele não sabe que a injeção é que vai curar ele. Ele não sabe ainda que amor não é olhar para o irmão e falar: eu te amo, somos corpo, assim. Isso não é amor. Me mostra um versículo na Bíblia que diz que Deus diz eu te amo, ou que Jesus falou eu te amo. Jesus nunca falou eu te amo. Pode ler aí, todas as versões que você quiser. Jesus nunca falou eu amo você, nunca. Mas a Bíblia diz que Deus provou o seu amor. Falar que é amar é muito fácil. Provar o amor, só quem é pai sabe como é que é. Mas quem é criança na fé, ele está esperando o eu te amo. Mas ele não entende que quando o pai sai de manhã, vai trabalhar, compra comida e põe dentro de casa, é porque ele ama. Ele não entende. Esses são aqueles que enxergam só a severidade. E muitos não fazem porque enxergam dessa maneira. E aí, o de um talento aqui, ele não sabia quem era o Senhor. Ele não sabia que Deus é pai. Eu quero falar algo para você. Você é filho amado de Deus. Aquele que é dono de todas as coisas, Ele é nosso Pai. Além de Senhor, é Pai. E tudo que Ele faz, para mim e para você, é por amor. Se você foi repreendido, foi por amor. Se alguém errou com você, foi por amor. Ninguém acorda com a intenção de lascar o outro. Todo mundo que erra, errou tentando acertar. O Alexandre não acorda e fica falando lá com a Luana: quem que nós vamos lascar hoje na cela? Aleluia. Nossa, que eu tenho um prazer de... Nossa. Imagina, Naor não acorda pensando: agora que eu vou ferrar com o Fábio. Ele não sabe. Sabe, pessoas que enxergam assim, acham que tem que pagar penitências para Deus. Que são aqueles que pagam promessa, como se Deus tivesse prazer na promessa. Vai andando de joelho até Aparecida, achando que Deus olha, Deus tem prazer olha para o joelho e fala: joelhinho ralado, nossa, ai que prazer, que alegria. Presta atenção, Deus é um Deus amoroso. E todas as coisas que nós passamos dentro do corpo, é porque Ele nos ama e quer nos transformar. Mas se você pula fora disso, perdeu o trilho da transformação. Vai ter uma prova de recuperação para esses. Que você não seja achado nesses. Amém? Segunda coisa, que o servo, que nós identificamos aqui, o servo diz o seguinte: porque ele enxergava o Senhor como um Senhor severo, ele diz que teve medo. Ele teve medo. O medo afasta as pessoas do reino de Deus. O medo distancia as pessoas. O medo é a estratégia principal do diabo para destruir minha vida e a sua vida. O medo é a forma pelo qual o diabo nos destrói. O diabo não pode mais tocar em você. O diabo não pode mais possuir a sua vida e forçar você a fazer aquilo que você fazia. Mas o diabo pode intimidar você com outras coisas. O diabo pode intimidar você com várias coisas. Mas lembre-se do que eu estou falando. O diabo trabalha sempre de fora para dentro. O diabo vai intimidar mostrando coisas. Mas Deus vai te motivar, levando você a perceber dentro essas coisas. Aquele servo, por não conhecer o seu Senhor, ele teve medo. Porque aquele que conhece ao Senhor, sabe que Deus é amoroso. E o que João diz em uma das cartas? O amor de Deus lança fora todo medo. Então, se existe medos no seu coração, é porque você ainda não experimentou do amor de Cristo. Uma das características de alguém que tem coragem é se sentir amado. É só você pegar uma criança, coloca a criança aqui na beira do palco e fala: pula.
Algumas não pulam. Mas se a criança vê o pai, ela pula. Por que isso? Porque quando ela olha para o pai, ela sabe, esse é o meu pai. Quando o pai está presente, eu não tenho medo. Então, quando o pai está presente e eu não tenho medo, eu faço o que tem que ser feito. Está dando para entender? As minhas crianças são mais corajosas do que normalmente. Sem o pai, elas pulam. Cheias de fé. Mas às vezes tem muitas crianças ainda que não conheceu o pai. E que está dentro daqui, desse salão. Está aqui. São presas no medo. Tem medo das coisas. Tem medo de ir. Tem medo de se frustrar. Deixa eu falar algo para você que tem medo de se frustrar com as coisas. Você precisa entender o seguinte. Olha para a vida de Jó. E entenda que as frustrações também é para te ensinar algo. Porque Jesus, ele teve que aprender. Jesus teve que aprender algo que ele não sabia. Você vai falar, agora você falou uma heresia, porque Jesus é Deus, Deus sabe todas as coisas. Tem uma coisa que Deus não sabe: perder. Que ele sempre venceu. Mas quando Cristo veio, ele aprendeu a perder. Ele foi humilhado, ele foi crucificado nu. Aquela tanguinha ali é só no filme. Mas ele foi nu. Passou a vergonha, foi injustiçado. Mas a Bíblia diz que Cristo aprendeu a submissão. Por isso, ele está sentado no trono de glória. O que vai fazer você estar assentado num trono de glória é quando você aprender a perder também. Perder faz parte da vida. Fala para o irmão que está do seu lado, perder faz parte. O que não faz parte é ficar parado. O que não faz parte é você não dar o passo. É você não entender o que Deus quer de mim e de você. Amém? E por último ponto que nós entendemos aqui nessa parábola. O servo escondeu o talento na terra. O servo escondeu o talento na terra. Sabe, a Bíblia usa alguns símbolos. O talento fala dos dons, o servo fala do crente, e a terra fala da carne. A terra fala da carne. Tudo que você vê na Bíblia falando de terra, está falando da carne, do homem. Deus falou, do pó veio, para o pó vai voltar. Quando Deus amaldiçoa a serpente, ele fala, que é o diabo, ele fala, você rastejará e comerá do pó. Ou seja, o diabo se alimenta quando ele come da carne do homem. Quando somos carnais, nós estamos alimentando o diabo. Então a carne, a terra fala da carne. E aqui o talento, onde foi escondido? Na carne. O talento foi investido no lugar errado. Jesus disse, você podia multiplicar ou você poderia colocar no banco, mas não na carne. O que é enterrar o talento na carne? É quando você pega tudo aquilo que Deus te deu, todos os dons que Deus te deu, e investe naquilo que é terreno. Imagina o pastor Alexandre, o homem cheio de talento, o administrador. Ele era um benefício muito bom lá no banco onde ele trabalhava. O banco ganhava muito com aquilo. Mas se ele parasse só nisso, o que ele edificou? Nada. Mas ele percebeu, o talento foi usado para o reino. Tem muita gente talentosa, mas que decide investir e enterrar ele na carne. Tem muita gente assim, estuda, trabalha, ganha dinheiro, é um ótimo profissional. Já viu aquelas pessoas? Dá um exemplo para você. Alguém assim que é muito talentoso naquilo que faz. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, imagina esse cara liderando uma célula. Já pensou nisso?
Você vê alguém muito bom no que faz aí no mundo. Aí você fala, imagina se esse cara converte e ele usa esse talento dentro da igreja. Pois é, talvez foi para isso que Deus os chamou. Talvez essa era a missão dessa pessoa. Mas o que ele está fazendo? Enterrando o talento. Enterrando o talento. Investiu o talento na carne. Investiu o talento nas coisas naturais. Eu quero te falar, esse do terceiro talento, fala daquele crente que viveu a vida normal dele. Era alguém que talvez orava, era alguém que talvez jejuava, pregava, não faltava nos cultos, até porque ele era alguém que tinha medo de Deus. Quem tem medo não falta. Quem tem medo não deixa de dizimar. Ele dizima nem que pelo medo. Quem tem medo, ele é extremamente religioso. Era o cara de um talento, ele era alguém religioso. Mas investiu o talento no lugar errado. Eu quero te falar, Deus te deu talento para você investir no reino de Deus. Pode vir um louvor. Agora eu quero falar a respeito do final. O final de cada um desses três. Porque o final de 5 talentos foi receber mais do que ele tinha. O de 5 talentos, o final dele, foi melhor do que o que ele poderia ter. Porque ele tinha 5, ele multiplicou, ficou com 10. Mas no final do julgamento aqui, o Senhor deu para ele mais um, daquele que não fez nada. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus criou você para fazer algo, mas Deus pode tirar de você e dar para outro, por negligência. A Bíblia conta a história de um rei chamado Beltesazar. Rei Beltesazar era rei, filho de Nabucodonosor. Fala comigo, Nabucodonosor. Só queria ver você falando errado mesmo. Beltesazar era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve que aprender algumas coisas na marra. No final, ele entendeu. Mas o filho dele era alguém assim, livre, gostava das festas. E a Bíblia diz que houve uma festa que o filho do rei, o Beltesazar, pegou os utensílios do templo e usou nas orgias que ele fazia. A Bíblia diz que naquela noite apareceu uma mão e escreveu algo na parede, escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí o rei ficou com tanto medo, a Bíblia diz que ele relaxou os lombos. Você sabe o que é relaxar os lombos? Fazer na calça, de medo. E aí ele procurou o profeta Daniel para revelar o sonho. E Daniel disse, revelar o que estava escrito. Daniel disse que naquela noite Deus estava medindo, pesando o reino dele e entregando para outro. Deixa eu te falar uma coisa. De tempos em tempos, Deus mede, pesa e decide se você permanece ou não com o talento. E aí eu quero te dizer uma coisa. O final do que multiplicou os talentos, ele recebeu o trono que era de outros. Matias recebeu o trono que era de Judas. A Bíblia fala que há 12 tronos, com certeza um deles era para Judas. Mas Matias recebeu o trono de Judas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Porque no final das contas, o Senhor vai cobrar. E alguns vão ser tirados. O que recebeu 2, ele desfrutou daquilo. Ele foi fiel, ele multiplicou o talento e ele também prosperou. Mas o final do de um talento
quero terminar falando do final de um talento. A Bíblia diz o seguinte: ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: o alvo de Deus nunca mudou, sempre foi a transformação e nos tornarmos mais semelhantes de Deus. O servo de um talento, ele foi reprovado. Ele foi reprovado. E porque ele foi reprovado, Deus não excluiu ele. Presta atenção aqui. Deus não excluiu. Se você for reprovado, você não vai ser excluído, pode ficar tranquilo. Porém, aqueles que forem aprovados, a Bíblia diz que eles vão reinar com Cristo. Mais tarde o pastor Elner vai falar a respeito da diferença do reino e salvação. O que foi aprovado vai reinar. Mas o que muitos acham é que os reprovados vão ser reinados. Por exemplo, o neto foi aprovado, eu fui reprovado. Puxa vida, o neto vai ser o meu senhor no reino. Deixa eu te falar, isso seria uma maravilha. Mas não vai ser assim. No reino de Deus, os aprovados vão reinar sobre as nações que ajudarem os crentes na grande tribulação. Ou seja, vai ter ímpio que vai ser reinado pelos vencedores. Mas os derrotados não estarão no reino, nem reinando e nem sendo reinados. Eles vão estar num lugar de trevas, onde há choro e ranger de dentes, com o fim de aperfeiçoar aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. O nome disso é disciplina. Deus só vai fazer isso porque Ele ama, porque Ele poderia lançar no inferno, mas não. Enquanto uns vão estar 1000 anos reinando com Cristo, outros vão estar 1000 anos sendo disciplinados por Cristo. Eu quero dar uma notícia para você. 1000 anos é muita coisa, amém? Mas o pastor falou algo ontem que eu fiquei pensando. Se um dia para Deus é 1000 anos, eu espero que esses 1000 anos sejam no nosso dia, porque senão vai ser 1 milhão de anos. É isso? 1 milhão. Está repreendido. Eu vou aguentar esses irmãos. Eu vou liderar a célula. Eu vou pregar na rua. São só 80 anos, no máximo 90. Eu vou dar minha vida. Mas o final é que Deus quer te transformar em mais semelhança. E no final dos dois, tanto o que está reinando quanto o que está sendo disciplinado vão terminar pensando da mesma maneira, com a mais semelhança de Cristo. Imagina, a Cida tem 2 filhos. Tem 3, né? Então tira 1. Só um exemplo. Um é obediente, o outro não foi. A Cida saiu de casa e falou: os dois vão ter que arrumar a cama. E aí a Cida vai trabalhar, um arruma a cama, rapidamente ele fala: eu vou arrumar e depois vou ficar em paz. O outro fala: depois eu arrumo, minha mãe costuma chegar às 6 horas da tarde. Nesse dia a Cida saiu mais cedo. E o horário em que o filho não esperava, a Cida chegou. Isso chama-se arrebatamento. E ela encontra 2 situações. Um que obedeceu e arrumou a cama, o outro que não arrumou. O alvo da Cida é o mesmo. A Cida quer que eles arrumem a cama para que eles tenham maturidade. O alvo é que eles sejam maduros. Um se tornou maduro, entendeu? Vou arrumar, amadureceu. O outro não amadureceu. Então a Cida diz o seguinte: o que arrumou a cama
vai receber uma recompensa porque obedeceu. O que não arrumou, além de não receber, vai ficar de castigo uma semana. O que recebeu a recompensa, como que ele vai sair dessa situação? Valeu a pena. Aleluia, graças a Deus eu fiz. Mas o que foi disciplinado, no final da disciplina, o que ele vai pensar? Eu nunca mais vou deixar de ouvir minha mãe. Ô semana horrível que foi. Foi turbulenta, foi horrível, foi tribulosa. Percebe que os dois chegaram no mesmo pensamento? Um, porque valeu a pena. O outro, arrependeu. Essa é a mente de Cristo. Uns vão por um caminho, outros vão por outro. Mas todos chegaremos à mente de Cristo. Qual o caminho que você quer seguir? Quero pedir para você levantar. Nós vamos orar agora. Eu quero fazer um apelo nessa manhã. O apelo que eu quero fazer é: se você é aqueles que querem andar pelo caminho da graça. Qual que é o caminho da graça? É o caminho da oportunidade. A oportunidade chama-se hoje. Eu vi uma coisa esses dias num filme de criança. Olha que Deus fala até em filme de criança. Faz 5 anos que eu só assisto filme de criança. Mais 5, vai ter mais 5 anos de filme. E aí eu vi um filminho lá com as minhas filhas, e alguém disse o seguinte, um desenho, um falando para o outro: o ontem é passado, o amanhã é futuro, e o hoje é a oportunidade. Por isso é que se chama presente. Deus está te dando um presente de fazer a obra do reino. Deus está te dando um presente, e esse presente chama-se hoje. Não tem outro dia. Eu quero fazer um apelo. Você que decide hoje ir pelo caminho da graça, sai do seu lugar, vem aqui à frente. E eu quero que você ore agora ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero. Me ensina, me guia, me ajuda, me dá revelação, abre os meus olhos. Senhor, eu tenho dificuldade de compreender algumas coisas. Me ensina, usa os irmãos, usa meu líder, usa meu pastor, meu discipulador, usa a célula, usa as circunstâncias, usa, mas mostra para mim, é o Senhor me conduzindo no caminho. Eu quero ser um vencedor, eu fui chamado para ser um vencedor. Fala isso para o Senhor agora, fala isso para o Senhor agora. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, nessa manhã, Pai, nós escolhemos ser um vencedor. Queremos andar pelo caminho do vencedor. O caminho do vencedor é aquele caminho que não desiste, é o caminho daqueles que não desanimam, é o caminho daqueles que não param, não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, não importam os problemas, mas nós não paramos, porque sabemos que estamos no caminho da transformação. Sabemos que estamos no caminho do aperfeiçoar de Cristo em nós. Oh Espírito Santo, Senhor, nessa manhã nós decidimos, escolhemos, oh Deus, como a Tua palavra diz, tomar a nossa